Olá pessoal, tudo bem? Há pouco tempo, arrumando o buraco negro do qual tinha se tornado meu armário, eu reencontrei preciosidades que eu não via desde 2011. E aí eu compartilhei lá no Instagram uma foto com os animes que eu achei na minha bagunça e que me recordam de um tempo não tão distante assim que eu fui muito feliz. E não demorou tanto tempo pra chover likes e perguntas em inbox sobre quais animes são esses, se eu realmente gosto de animes. E aí eu resolvi esclarecer tudo pra vocês nesse vídeo, então vamos conferir. Então, se eu for falar de todo anime, barra mangá, barra série asiática que eu amo na vida, esse vídeo nunca vai ter fim. Então eu resolvi fazer um top 5 dos meus animes, mangás, live actions, séries, enfim, das minhas adaptações de histórias asiáticas que eu mais adoro, incluindo 3 que eu achei recentemente na bagunça e que me trouxeram uma nostalgia assim de um tempo não tão distante. O primeiro de todos não poderia ser outro a não ser Nana. Nana é simplesmente o mangá shoujo mais vendido no mundo inteiro. E não se engane, é shoujo, sim, porque é uma história sobre garotas. Essa daqui é a minha versão japonesa da revista Cookie, que é uma revista que só publica shoujos. Aí tem essa capinha solta, né? E aqui... Ai, que fofinho! O que tá escrito? Mascoto. Ah, Rainbow Mascot Cookie. Ah, tá. Tá escrito em katakana, o que tá escrito aqui em inglês. E aí tem essa capinha que é removível e aqui dentro é rosa. E você pode perceber pela arte que é muito fofo. Mas não se engane, apesar de ser uma coisa super fofinha, de ser uma história shoujo sobre garotas, a Yazawa Sensei não tem nada de romântica. Ela sempre cria histórias muito pé no chão, são histórias muito reais, então tem romance sim, mas não é nada idealizado, com finais felizes, estilo contos de fada da Disney. Muito pelo contrário. Esse aqui é o volume 1 em japonês e essa da capa é a Nanao Saki, que é uma garota órfã que foi criada pela avó. E ela e a avó assim nunca foram muito próximas, havia simplesmente um respeito ali entre elas, mas nunca uma proximidade, um carinho como mãe e filha, porque a Nana sempre se sentiu muito diferente de todo mundo e ela foi criada no interior, totalmente diferente do que a gente pode imaginar das garotas do interior do Japão. E aí, quando ela tá na adolescência, ela conhece o Ren, que já era um guitarrista muito bom na época, e introduz ela ao mundo dos Sex Pistols e músicas punk rock, das quais até então ela não conhecia, mas que a partir do momento em que ela conhece fazem todo sentido na vida dela, ela se descobre, ela encontra o seu estilo de vida através do Ren. E aí eles namoram por um bom tempo, é através dele que ela realmente conhece a vida, até então ela só vivia meio reclusa com a avó dela, aí a avó dela falece, ela fica sozinha no mundo, ela já era órfã, né? E aí a família dela se torna Uran. E o que acontece? Uran simplesmente vai embora. É isso aí. Como eu disse, Yazawa Sensei destrói todo o romantismo que a gente imagina. Mas tem um motivo para o Uran ir embora. Ele recebe um convite de uma banda de Tóquio para ser o guitarrista dessa banda. Uma banda que já estava crescendo e ficando famosa em Tóquio. E aí ele recebe esse grande convite que ele não pode negar. E aí ele simplesmente entra num trem, termina o relacionamento com a Nana e parte o coração dela. Nana e Ren tinham uma pequena banda nessa cidade do interior que se chama Blast, juntamente com o Nobu, que é o melhor amigo do Ren, que também é guitarrista. Tudo que o Nobu aprendeu sobre guitarra ele aprendeu com o Ren. E o Yasu. Yasu é pai, amante, melhor amigo, empresário. E Yasu é tudo de bom. E não é nem de longe o protagonista idealizado das garotas, mas Yasu é a melhor pessoa do mundo. E ele é o baterista. E aí eles tinham essa pequena banda de interior chamada Blast, mais voltada pro punk rock. Só que, né, oportunidades melhores surgem na vida. Ren entra num trem, vai pra Tóquio e Nana fica destroçada no interior.
Paralelamente, nós temos a história da Nana Komatsu, que é uma estudante muito ingênua, diga-se de passagem, e ela é muito romântica. Então ela sempre projeta sua vida de acordo com os seus relacionamentos. Desde muito novinha ela quis se relacionar, ela quis namorar, então ela perde a virgindade cedo, não foi por amor, ela é enganada, ela faz papel de boba, mas ela nunca desiste de sonhar. Então o que nós temos? Nós temos duas nanas de coração partido. As duas acabam fazendo péssimas escolhas durante a vida, mas a vida é isso aí, né? Uma eterna aprendizagem. Aí qual é a diferença grande entre elas? A diferença é que uma escolhe se fechar para o mundo, enquanto a outra não desiste de sonhar nunca. Isso é bom? Isso é ruim? As duas são boas e ruins, as duas têm qualidades e defeitos e ninguém é perfeito. Porque Yazawa Sensei escreve histórias muito reais, muito plausíveis, que poderiam ser a minha história, a sua história, e é isso que nos prende tanto a Nana. Porque a gente sente como se a Nana fosse a nossa melhor amiga. A gente chora com ela, a gente suspira com ela, a gente vibra com ela e a gente torce por ela até o fim. E qual é o grande problema? O grande problema é que Nana não tem fim. Ai, meu Deus! Sim, Nana não tem fim. No Brasil, Nana foi publicado pela JBC, se eu não me engano. Acho que foi. Se não foi, foi pela Panini, mas acho que é JBC. E tem 21 volumes em português. Em inglês tem 22 volumes, porque o 22º são os 5 capítulos finais que a Yazawa Sensei publicou. Meu cachorro tá roncando. Que susto. E aí, em inglês, tem 22 volumes, e o 22º são os 5 capítulos finais que a Yazawa Sensei publicou. Ela pediu um tempo para todos os fãs, porque ela teve problemas, acho que foi de coração, sei lá. Enfim, ela teve problemas de saúde e pediu um tempo para os fãs. Mas isso foi nos anos 2000. Tipo, a gente tá em 2016. Yazawa Sensei, você já cuidou da sua saúde, você já escreveu outras histórias, você já concluiu outras histórias. Olha, guys, mas eu nunca te pedi nada na vida, por favor, conclua Nana. E aí essas duas nanas acabam indo pra Tóquio por razões diferentes, motivos diferentes, mas o destino faz com que o caminho delas se cruzem. E como as personagens são muito reais, cheias de qualidades e defeitos, cheias de sonhos, cheias de vontades, a gente vai se envolvendo demais com cada uma delas e com cada personagem em si. Em Tóquio a gente conhece outros personagens e a história é tão bem construída, cada um deles tem uma história tão profunda por trás de si, nenhum é deixado de lado. A Yazawa Sensei, ela consegue juntar muito bem todos os pontos. E aí o que acontece? O final é muito plausível, é trágico, é dramático, vai partir seu coração e mesmo assim você vai amar. Aliás, você vai se apaixonar e vai querer ler até o fim, porque é isso que Nana faz com a gente, não é à toa que é o mangá shoujo mais vendido do mundo. Nana também tem adaptação para anime, são 46 episódios que compreendem mais ou menos ali os 11 primeiros volumes do mangá. Então o anime também tem um final muito plausível e é muito bonitinho porque não chega no ápice do drama. Tem também live action, esse é o live action 1 e esse é o live action 2. Essa aqui é a Mika Nakashima, Diva Master Suprema, eu amo a Mika. Ela ganhou um desses programas de tipo The Voice no Japão. E aí foi convidada pra interpretar a Nana Osaki, porque a voz dela, diferente da voz de outras japonesas, é mais rouca, é mais grossa. Exatamente como descrito pela Yazawa Sensei. E a Nana Osaki, o diferencial da voz dela é essa voz rouca, grossa, estilo Amy Winehouse. E a Mika Nakashima nasceu para ser Nana. E esse é o live action 1, esse é o live action 2. Ambos são maravilhosos, aqui a gente já começa a ver um pouquinho mais de drama, mas ainda assim, não correspondem ao mangá todo, vai mais ou menos ali até o volume 11, 12 do mangá, então não chega ao ápice do drama, mas tem um fechamento plausível, dá pra gente imaginar mais ou menos o que acontece, sem precisar morrer de tanto chorar.
Todas as adaptações de Nana, tanto o anime quanto o live action, foram muito bem feitas, com muito respeito ao fã. E é super possível de assistir online, eu vi todos os animes online, inclusive esses 5 capítulos finais que não foram publicados no Brasil, eu li num site online, só que tá tudo em inglês, né, porque não foi traduzido para português. Se você arranha um pouquinho no inglês, dá pra entender direitinho. E, nossa, esses 5 capítulos fazem toda a diferença, porque até onde o mangá em português foi, deixa muitas lacunas. E aí a parte em inglês, esses 5 capítulos extras, vão preenchendo algumas lacunas, fazendo com que a gente entenda melhor o que aconteceu. É muito triste, mas vale muito a pena. Se você gosta de shoujo, que não é mamão com açúcar, não é lenga-lenga, você vai se apaixonar por Nana. Se você nunca ouviu falar de Nana, o que eu acho difícil, mas acontece, né? Procura pelo anime online, assiste um episódio online. Aliás, assiste os 6 primeiros episódios online, que você tem certeza de que você vai se apaixonar, assim como eu me apaixonei. Inclusive, eu tenho uma amiga querida que se chama Nana, que eu não vejo por acaso desde 2011. Nossa, a minha vida tá tão parecida com o mangá, que medo. Mas, Nana, saiba aí onde é que você está, eu não sei. Na verdade, foi eu que me mudei, não foi ela, né? Saiba que eu sinto muito a sua falta, que você é muito importante pra mim, eu espero que esteja tudo ok. E apareça na minha vida, por favor. Você faz muita falta mesmo. O segundo mangá, barra anime, barra live action também é da Yazawa Sensei, que é Paradise Kiss. Paradise Kiss conta a história da Yukari, que é essa estudante de ensino médio, ela tá prestes a prestar o vestibular, e aí ela tá, como todo japonês, fazendo cursinhos e tal, vivendo somente para os estudos. E no meio do caminho, saindo da escola para ir pro cursinho para vestibular, ela tromba no Arashi. Arashi é um estudante de moda bem punk, com piercings em todas as partes do corpo, cabelo moicano espetado e muitas tatuagens. E ele simplesmente não tem o menor tato. Ele sai correndo atrás da Yukari, né, na rua, desse caminho entre a escola até o cursinho, gritando: Ei, você! Ei, você! A garota acha que, sei lá, é um estuprador, sequestrador, bandidão. Mas não era nada disso. E aí, quando ela esbarra no Arashi, quando ele finalmente a alcança, ela, pum, desmaia. E aí, quando ela recobra os sentidos, ela tá no ateliê do Paradise Kiss. Paradise Kiss é o ateliê que o Arashi e o Joji, que são 2 amigos, criam um ateliê de moda, porque eles são estudantes de moda. E a Yukari simplesmente tinha o físico perfeito para ser o modelo deles. Ela é uma japonesa extremamente alta, porque o perfil das japonesas é de mais ou menos 1,50 m, e aí o cara tem quase 1,70 m, ela é altíssima para uma japonesa, e era tudo que eles precisavam para fazer o desfile deles acontecer. E a partir do momento em que ela abre os olhos e ela se depara com o Joji, que na verdade é George, mas com sotaque japonês vira Joji, a vida dela nunca mais é a mesma. O mangá tem 5 volumes e eu adoro histórias curtinhas, muito amor por quem escreve histórias curtinhas, porque aí não arranca de mim todo o meu dinheiro. E o anime é muito fiel ao mangá, sim. O live action é bem parecido, eles mudam um pouco o final. O live action, o final é mais idealizado, mais romântico, quando que eu já disse pra vocês que Yazawa Sensei não é romântica. Mas ainda assim é uma história de tirar o fôlego, a gente suspira muito com o Joji, a gente ri muito com o Arashi e a gente se sente na pele da Yukari, porque ela é super centrada, ela é super séria e ao mesmo tempo ela se descobre sentindo coisas novas, fazendo amizades, porque ela era super séria, então ela não abria espaço para que amigos entrassem, e sentindo novas emoções, das quais ela nunca se permitiu sentir, e abrindo a sua vida para um mundo totalmente novo. É apaixonante. Se você nunca leu, nunca viu nenhuma história da Yazawa Sensei, comece por Paradise Kiss, porque não é tão depressão na veia quanto Nana é. E é uma história que vale muito a pena. Eu sou completamente apaixonada por essa história. Como eu disse, Yazawa Sensei não é romântica, mas ainda assim é uma história bem pé no chão, muito bonita, que nos permite suspirar e compreender as razões do porquê tudo acontece. Vale muito a pena Paradise Kiss.
O terceiro anime, mangá que eu separei é Fruits Basket. Fruits Basket, se eu não me engano, são 23 volumes. Eu separei aqui o volume número 9 porque a minha capa preferida é o Ayami. E conta a história da Toru. A Toru é uma menina órfã que ela já tinha perdido o pai muito novinha e recentemente ela perdeu a mãe. E pra não atrapalhar ninguém, ela vai morar numa cabana no meio do mato. A Toru é uma santa. O objetivo de vida dela nunca foi dar trabalho pra ninguém. E como ela não tem familiares próximos, né, nenhum que ela conheça pelo menos, ela simplesmente junta a sua trouxinha igual o Snoopy e vai acampar no meio do mato. Afinal de contas, no meio do mato ninguém paga impostos, né? E aí ela se alimenta da pesca, do que ela pesca, e ela mora literalmente numa cabaninha. E indo pra escola, ela estuda em colégio público, obviamente, indo pra escola, no meio do caminho do mato até a cidade, ela se perde e acaba encontrando uma mansão. E aí ela descobre que essa mansão pertence à família Soma, que é a família do Yuki, o garoto mais popular da escola. Só que não vá pensando aí que é a história norte-americana, o playboyzinho e tal. Não, nada disso. É uma história japonesa. Então o Yuki é super popular sim, mas ele é super centrado nos estudos, sério, responsável, presidente da turma e tal. O estilo garoto certinho japonês, o Yuki é demais. E aí, como ela tromba na casa do Yuki, e ele é um bom garoto, apesar de ser popular e tal, ele não é nojento, ele fica com pena dela e aí dá o café da manhã pra ela e diz: olha, a partir de agora a gente pode ir pra escola juntos, já que você mora mais ou menos no caminho da minha casa, eu vou contigo, te escolto e tal, aí eu fico menos preocupado de você andando por aí sozinha. E aí, a partir desse dia, eles vão juntos pra escola, ela faz as refeições junto com ele e a vida dela vai melhorando aos pouquinhos. Até que um belo dia, um incidente acontece e a Toru simplesmente tropeça e cai em cima de um dos membros dessa família. E puf, ele vira um bicho. Sim, ele vira um animal na frente dela. E aí ela fica: meu Deus! Meu Deus! Então, Fruits Basket é um anime que é muito ligado com o horóscopo chinês. Então essa família Soma é composta por 13 membros e cada um deles é, na verdade, um animal do horóscopo chinês. Então, um deles é o gato, o outro é o rato, o outro é a cobra, o outro é o dragão e por aí vai. E o que acontece? Sempre que eles entram em contato com alguém do sexo oposto, eles se transformam no animal do signo deles. Então, o Yuki é um animal, tem o Kyo, que é outro animal. O Ayami, que é da minha capa favorita, ele é a cobra. E não, isso não é spoiler, porque o Ayami é o mais posudo de todos, o mais badalado de todos, e a vida dele não tem nenhum grande segredo, então a gente descobre rapidamente que ele é o cobrão. E ele é também o personagem mais alto astral de todo o anime. Adoro o Ayami, ele é lindo, maravilhoso. E aí, aos pouquinhos, a Toru vai descobrindo que cada membro daquela família representa um animal do horóscopo chinês. E aí, o que fazer? Ela não pode contar para os outros que eles são animais. E aí, como é que eles vão calar a boca dela? Vão matá-la? Não, né? Pô, a Toru é uma boa garota, não merece morrer tragicamente. E aí eles fazem um pacto com ela vai morar com eles e em troca de todo o conforto, alimentação e carinho que ela tá recebendo, ela vai ajudar com as tarefas domésticas. Afinal de contas, naquela mansão moravam basicamente homens atrapalhados na cozinha e tal. E aí ela ajuda basicamente com as tarefas domésticas e em troca eles tratam ela como uma princesa e ambos têm respeito ali. Aliás, ambos não, né? Porque é uma família de 13, não de 2. E aí todos têm respeito um pelo outro, então boquinha fechada, ninguém conta o segredo de ninguém. E não demora muito para que a Toru vire a princesinha deles e eles se envolvam cada vez mais com ela e a amizade vai evoluindo. Mas como se apaixonar por alguém que você não pode encostar? Você mal encosta na pessoa e ela vira um animal. É uma paixão meio complicada. Fora o fato de que eles estudam numa escola normal, então eles têm educação física. Fatalmente eles vão trombar em alguma garota, ou as meninas vão trombar em algum menino, porque nessa família não são só homens. Tem meninas também, tem a Tigre,
Tem a Javali e tal, tem outros. Aí a Toru entra sempre em ação, ela é uma amiga verdadeiramente fiel, ela é uma pessoa... Ela é assim, ela é o ideal de pessoa que nós deveríamos ser, mas que talvez seja um ideal meio difícil de alcançar. É um anime super fofinho, que ensina muitas lições de vida. Estão pensando, estão cogitando fazer um drama, ou seja, uma série baseada no anime. E o anime em si, ele corresponde até o volume 6 do mangá. E como eu disse, o mangá tem 23 volumes, então não é nem um terço, mas até o volume 6 é bem fiel, é muito fofinho, vale muito a pena ver. Se você não conhece a história, já aconselho, assista o primeiro capítulo do anime que você vai adorar, você vai dar boas risadas e vai querer ler o mangá em breve, porque foi assim comigo. Meu primeiro contato foi pelo anime e em seguida eu fui correndo pra Metrópolis pra comprar todos os volumes, porque eu precisava ler aquela história até o fim. E o bom é que essa história tem fim. O quarto anime da minha lista é Fullmetal Alchemist Brotherhood. Fullmetal Alchemist é uma série que se passa mais ou menos ali na realidade da pós-revolução industrial, em que a ciência e a alquimia estavam muito em voga. Então a arte da alquimia ainda era muito desconhecida e isso habitava o imaginário dos homens. Eles queriam descobrir mais, se arriscar mais e fazer mais experimentos. E aí que entram os irmãos Eric. Edward Eric e Afonso Eric. Eles acabam perdendo a mãe de uma forma muito trágica. Isso não é spoiler, é a primeira frase assim do mangá e do anime. E o Edward convence o Afonso. O Edward é o irmão mais velho, o Afonso é um pouquinho mais novo, diferença pequena. Convence o Afonso a fazerem lá o círculo da alquimia para eles tentarem ressuscitar a mãe. Assim, extrapolando todas as regras da alquimia, né? De que não se deve ressuscitar os mortos. A alquimia era alguma coisa que deveria ser usada para o bem, para, sei lá, para auxiliar a humanidade, mas não para ressuscitar pessoas que já se foram. Mas num ato de desespero, eles resolvem ressuscitar a mãe. E aí dá a maior merda. O Ed perde o braço, perde a perna e o Afonso simplesmente perde o corpo inteiro. Porque a lei básica da alquimia é que você tem que dar uma coisa em troca de valor equivalente. Então, para ter uma vida de volta, você precisa perder algo. Não bastou o Ed perder um braço e uma perna, como o Al teve que perder o corpo todo. E aí começa o drama dos irmãos Eric, mas não é pra você chorar, muito pelo contrário. Esse aqui não é shoujo, esse aqui é shonen. É muita luta do início ao fim. Os irmãos Eric são super batalhadores e estão sempre lutando pra conseguir superar seus obstáculos e, pra quem sabe, se tornar mais forte e aí sim conseguir ressuscitar a sua mãe. E aí quando a grande tragédia acontece, eles não além de não conseguirem ressuscitar a mãe, o Ed fica todo mutilado e o Al simplesmente desaparece. Eles vão correndo pra casa da vizinha deles, que é a vovó Pinako. A vovó Pinako é vó da Winry. E muita gente odeia a Winry, mas eu adoro ela porque ela é uma garota forte. Ela é tipo robótica, ela faz próteses e robôs e tudo que envolve coisas de metal. Ela inclusive cria uns robozinhos inteligentes pra ajudarem no trabalho. E o Ed sai correndo, desesperado, pedindo ajuda da vovó Pinako. E quando a vovó vê o estado dele... Ai, eu íntima, né? Chamando de vovó. Quando a Pinako vê o estado dele, todo mutilado, sangrando à beira da morte, ela entra em desespero e aí eles arranjam rapidamente próteses pro Ed. E o Ed tenta invocar de volta a alma do Al e aprisiona a alma do Al numa armadura. Porque era o único jeito dele não perder o irmão. Porque o irmão perdeu o corpo, mas a alma dele ainda não tinha sido enviada para outro mundo. Então, para ele não perder o irmão, que era a única família que ele tinha, a solução foi aprisionar o irmão numa armadura que tinha lá na casa. Aí ele fez um círculo de alquimia na armadura e o Al passou a viver com aquele corpo de ferro. E aí eram os irmãos de ferro, né? O Ed com o braço e a perna de ferro e o Al era tipo um homem de lata. E a Winry tem uma importância vital na vida deles. Ela não é simplesmente a amiguinha de infância deles, ela é a garota que dá todo o suporte que eles precisam, sabe? Quando eles não tinham mais ninguém na vida, eles sabiam que podiam se apoiar na Winry. Então tem muita gente que acha ela uma garotinha irritante, apaixonada pelo Ed. Ela é uma garotinha apaixonada pelo Ed, sim, mas ela nunca fez disso seu
objetivo de vida, ela continua seguindo a sua vida normalmente, se esforçando para se tornar a melhor protética de todos e fazer as melhores próteses robóticas e tal. Ela é uma garota muito forte, eu adoro a Winry, então não venha me dizer que você odeia ela. Não, brincadeira, você tem todo o direito de não gostar. Todo mundo aqui tem o direito de ter opiniões diferentes. Mas apenas entenda que toda garota tem o direito de se apaixonar e nem por isso ela é volúvel e chatinha. E aí eles saem da casinha do interior deles e vão pra capital porque o Ed quer estudar mais sobre a alquimia, quer conhecer outros alquimistas, porque o objetivo dele de vida agora é se tornar um alquimista melhor pra recuperar o corpo do Al e talvez trazer sua mãe de volta. Essa ideia nunca vai sair da cabeça dele, porque ele quer a família que ele já teve um dia. E ele nunca vai se sentir satisfeito com essa vida incompleta. Então, Fullmetal Alchemist Brotherhood é sempre uma batalha de superação a cada episódio. E a cada episódio a gente vai conhecendo personagens novos, como o Mustang, que é, nossa, é sensacional. Ele não tem nada de super-herói assim com poderes, ele não é alquimista nem nada, mas ele é foda. O Mustang é demais, sério. O importante a ressaltar é que Fullmetal Alchemist, o mangá em si ganhou rapidamente fama e o anime foi sendo lançado enquanto o mangá estava sendo lançado. Só que as publicações do mangá deram uma atrasada e o anime continuou sendo lançado independentemente. E aí, quando o mangá foi concluído, percebeu-se que o anime seguiu uma linha totalmente diferente da linha que o mangá estava seguindo. Então, quando eles concluíram o mangá, eles resolveram refazer o anime todo e chamaram de Fullmetal Alchemist Brotherhood, que seria a Irmandade. Então o Brotherhood, que é esse aqui, esse sim, é muito próximo da história do mangá. É bem colado ali na história original e vale muito a pena de ser visto. Agora, o Fullmetal Alchemist sozinho é totalmente diferente. Você assiste se você quiser, mas eu não recomendo. Agora, o Brotherhood é demais. E a boa notícia é que eles já estão escolhendo o elenco para fazer o live action. Antes, até o ano passado, eram só suposições, mas já foi confirmado, vai ter o live action sim, do Fullmetal Alchemist Brotherhood. E por favor, eu espero que seja um live action bom, mais ou menos como Samurai X foi. Samurai X foi um live action foda, foi bom demais. Então eu tô torcendo muito porque essa história é muito boa e merece boas adaptações. E o quinto mangá da minha lista, que eu também achei recentemente no buraco negro do meu armário, que não podia ter me deixado mais feliz, foi Blood Plus, que conta a história da Saya, que é essa menina aqui. A Saya, a princípio, é uma simples colegial, como eu já fui um dia, como talvez você seja. Não tem nada de extraordinário, a não ser pelo fato de que ela é completamente desmemoriada. Ela vive numa casa com seu pai adotivo e o Kai, seu irmão adotivo, e ela não lembra de nada desde o momento em que o pai dela a encontrou sozinha e a abrigou. Essa história se passa mais ou menos ali no período da Guerra do Vietnã e o pai da Saya servia as forças militares. E ele encontrou a garota sozinha, perdida por aí, e resolveu abrigá-la. Afinal de contas, ele já tinha visto tantas coisas horríveis durante a guerra que ele quis fazer tudo que ele podia para ajudar essa menina. E aí não demora muito tempo para que a Saya vá recuperando fragmentos da sua memória e ela sempre se lembra de um som de violoncelo e vários rostos passam em flashback assim na mente dela, né? Mas ela nunca consegue juntar um fragmento com o outro para finalmente concretizar a sua história. E aí, um belo dia, Saya tá saindo da escola, tá cruzando umas ruazinhas até chegar à sua casa e eis que ela ouve um som hipnotizante. Um som de violoncelo. O som que vivia invadindo a sua mente nesses flashbacks. E ela começa a se lembrar de coisas que finalmente fazem sentido. E aí ela sai correndo, desgovernada pela cidade, até que finalmente ela encontra a pessoa que está produzindo essa música. Hag. E o Hag tá lá super concentrado, tocando violoncelo. Hag não faz nada sem motivo, ele já sabia que a Saya estaria por aí. E ela começa a olhar pra ele, e ele fingindo que nem tá vendo, mas já sabia que ela tava ali. E a partir desse momento a vida da Saya nunca mais vai ser a mesma. A partir do momento em que ela encontra o Hag,
muitos acidentes começam a acontecer e seres trevosos tentam matar a Saya. E aos poucos o Hag vai ajudando a Saya a juntar pecinha com pecinha para finalmente completar esse quebra-cabeça que é a memória dela. E ela descobre que ela não é uma colegial banal. Ela é uma vampira. Não uma vampira qualquer, mas talvez a chefona da gangue dos vampiros. E esses seres trevosos que estão tentando matá-la são os Chiroptians. Eu não sei falar essa palavra, mas eu vou deixar escrito aqui. Que seriam os vampiros do mal. Então, vampiros lá têm as suas classes, a Saya a mais poderosa delas, dos vampiros. O Hag também é vampiro. Também é bom, maravilhoso. Ai, Jesus, Hag, eu te amo. Engraçado que muita gente fala Had. E uma vez eu já fui até corrigida, assim, no meio de um evento de anime. É Had. Não é Had. Se escreve H-A-G-I. É Hag. E o Hag, ele é muito contido, muito sério, muito focado. E a Saya é exatamente assim. Então, ele completa ela, ele ajuda muito ela. E nas primeiras páginas a gente já se apaixona pelo profissionalismo do Hag, por tudo que ele é, por tudo que ele representa e porque ele é foda pra caramba. E aí ela descobre que tem alguém por trás dos Chiroptians, que tem alguém causando todo esse mal. E que é essa pessoa que ela precisa vencer. Mais importante vencer o principal inimigo do que meia dúzia de poias por aí. E aí ela descobre que ela não tá sozinha nesse mundo. Que ela tem uma irmã gêmea, Diva. E que essa irmã gêmea é meio que o oposto dela. E é ela quem tá causando todo o mal da humanidade. Mas veja bem, a Diva, ela tem seus probleminhas. Porque ela não parece má em si, tipo, a vilã. Ela é meio Lex Luthor aí do Batman vs Super-Homem. Ela é extremamente inteligente, mas não parece que faz aquilo por maldade, sabe? Parece que tem problemas mentais, eu não sei explicar. A Diva também é demais. E esse mangá também tem adaptação cinematográfica e também tem anime. O anime Blood Plus é extremamente fiel à história do mangá. E o filme, eu não cheguei a ver, eu assisti o trailer, mas não me pareceu muito fiel. Se chama Blood, The Last Vampire, se eu não me engano. Mas eu vou deixar o link aqui do trailer pra vocês assistirem. Se você não conhece a história e quiser ter uma pitada do que se trata, assista o primeiro episódio do anime que você já vai começar a entender. E aí a Saya embarca nessa jornada juntamente com o Hag pra tentar conter a doida da irmã dela. E nessa meia jornada ela vai descobrindo um monte de coisas sobre o seu próprio passado, sobre a sua própria vida. E muitas cabeças vão rolar. É um mangá que eu classificaria como shonen porque o foco não é o romance, existe ali um triângulozinho amoroso, muito sutil, mas é uma história muito bonita de superação, de descoberta, de heroísmo e tem muita luta do primeiro ao último capítulo. É uma história que tem uma pitadinha de tristeza, mas é muito, muito, muito interessante, vale muito a pena ser lido. E esses foram os meus top 5 mangás, animes, séries, live actions que eu adoro e que eu reencontrei recentemente na minha bagunça. E nossa, é tão maravilhoso quando coisas assim inesperadas acontecem. Pra vocês que têm curiosidade de conhecer e nunca leram nada, nunca viram nada, eu vou deixar aqui no box de informações alguns links de onde vocês podem ler os mangás online ou de onde vocês podem assistir os animes online. Mas já deixo claro que onde eu leio os mangás é site em inglês, mas os animes vocês acham tranquilamente com legenda em português. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi um pouquinho mais nerd, mas, gente, cultura asiática é isso e acho que cada vez mais a cultura asiática tá invadindo o ocidente e a gente super pode se encontrar em várias dessas histórias, mesmo sendo de um país tão distante e diferente do nosso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui um comentário se vocês gostaram, se vocês conheciam alguma dessas histórias, qual é a preferida de vocês, se vocês têm algum outro mangá, anime, dorama, live action pra me indicar, eu vou adorar ficar sabendo. Não esqueça de se inscrever no canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!